A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Boa noite, amigos, ouvintes da Rádio Web Recordações. Está começando mais um programa Entre Dois Mundos. Hoje, nesta noite, excepcionalmente, estaremos alterando a sequência dos nossos trabalhos, fazendo uma prece de vibração, na sequência a leitura do Evangelho por nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por um momento delicado, um momento de aflição e perdas devido às chuvas que assolam todo o estado gaúcho. Pedimos também nessa prece e na leitura do Evangelho por nossos irmãos aqui da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, e outras cidades também do estado catarinense que estão passando por problemas da mesma ordem. Passo então a palavra para a amiga Martinha, que fará então a prece de vibração. Divino Mestre Jesus, aqui estamos rogando o Teu amparo e o Teu amor. Pai de misericórdia e de bondade, sabemos que conduz a nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Mas aqui estamos nesse grupo, vibrando o amor, o acolhimento, o amparo, o refazimento para todos aqueles irmãos que precisam deste afagar, deste embalar, dessa luz que ilumina e que aquece a esperança e o consolo em tantos corações doloridos nesses últimos dias. Mestre Jesus, Tu é o nosso amigo, o nosso companheiro de jornada, e sabemos do Teu amor por todos nós. Por isso, aqui estamos, rogando mais uma vez, por nós e por todas estas famílias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de todas as regiões, que passam pelas aflições das perdas mais profundas dos seus entes queridos, do abandono dos seus lares, das suas cidades, em detrimento das ordens da natureza. Que possamos oferecer esse bálsamo e este lenitivo nesta noite, vibrando o nosso amor, o nosso abraço e o nosso aconchego. Pois sentimos daqui a dor e o flagelo que esses irmãos estão vivendo. Mas também estamos emitindo para cada um deles a fé, a esperança e a certeza de dias melhores. Fiquemos na paz e no amparo, na certeza do amor do nosso Pai em nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, passamos agora à leitura do Evangelho pela Regina. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que levem sua resignação à altura de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso,
quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro de vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Muito bem. Faremos agora, antes do início do programa, vamos rodar uma música do grupo AME, que se intitula Súplica a Jesus. E na sequência, então, daremos início ao tema do programa. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Uma
Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Emmanuel. Tu me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, dando então início ao programa, o tema da noite, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Muito conhecida e difundida no meio espírita é a recomendação dada por Emmanuel a Chico Xavier ao dizer disciplina, 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 como sendo condição básica para o bom e ideal exercício da mediunidade. Sendo a disciplina a conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de algo, convido-os à reflexão de como está a sua aplicação. Façamos o autoexame de como estamos utilizando disciplina em nosso viver de espíritas cristãos. Hoje estudaremos sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter através da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Vamos lá então, amigos. Boa noite a todos entre os dois mundos. Denis começa nos dizendo que o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos sentimentos para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Pois é, Regina, o que pensamos é o que fazemos, ou deixamos de fazer, ativamente ou seja, intencionalmente. O fazer ou não fazer, falar ou não falar, atendem às nossas intenções íntimas, dirigidas pelo pensamento. E esses pensamentos podem ser construtivos ou não, amorosos ou odiosos, de assunção ou de desistência, enfim. Enquanto somos assaltados por pensamentos, nossas vibrações internas nos inclinam para um ou outro lado e podem, eventualmente, ou quase sempre, ser captadas por pessoas que nos estejam próximas. Então, é aquilo que comumente nós dizemos de certas pessoas que nos causam boas ou más impressões, que nos atraem ou nos causam repulsa. Quanto a esse teu comentário, Paulo, pelos estudos que nos orientam na doutrina espírita, isso ocorre entre os dois mundos, ou seja, encarnados e desencarnados, serve tanto para uns quanto para outros ou num grupo em geral, né? Aqui podemos trazer também para a nossa realidade esse parágrafo de Denis. Todas as obras humanas constituem resultantes do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. Então, uma boa noite, amigos. Continuando então com o pensamento de Denis, ele nos esclarece que modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Isso tudo nós temos também nas obras da codificação de Kardec. E ainda Denis diz mais, assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se.
não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ações. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Isso mesmo, Martinha. Muitas vezes nós nos pegamos gastando tempo precioso com a simulação mental de diálogos conflituosos com outras pessoas ou com ideias negativas e também pessimistas, até nos isolando em pensamentos de revolta diante do que não conseguimos obter e que talvez nos fosse fazer mais mal do que bem, no lugar de cultivarmos gratidão pelas inúmeras bênçãos e possibilidades com que somos agraciados pelo Criador todos os dias, mas que acabam passando muitas vezes desapercebidas por nós, não é, Regina? Alguém cobiça as posses de outro, enquanto este, detentor de muitos bens materiais, daria tudo o que tem para ter a saúde do primeiro. Muitas vezes só deixamos de invejar os outros quando, perdendo algo ou alguém que nos seja muito precioso, entendemos o quanto tínhamos e não valorizávamos. Pois é, ou fazendo crescer a mágoa ou o ódio pelos que nos agridem, ao invés de utilizarmos o poder do pensamento para refletir sobre a realidade evolutiva e impermanente dos que nos cercam, exercitando então o raciocínio sobre por que tolerar e compreender os que tentam nos prejudicar. Veja que essa daí é uma realidade que, além de impermanente, pois que estamos aqui de passagem, ela é também marcada pelo grau de evolução em que estamos, ou, mais do que apenas pela elevação espiritual que já temos, também e principalmente considerando qual o esforço que temos despendido em estudar, em aprender e nos reformarmos interiormente. E eu sei que a Martinha tem um as na manga, que daqui a pouco ela vai falar desta disciplina e desta vontade, desse esforço que a gente deve fazer no sentido de evoluirmos, né? Pois bem, se tal reflexão, mencionada há pouco, for feita, constataremos sem dificuldades que não empregamos nem 10% do tempo que poderíamos utilizar na projeção de pensamentos de luz sobre nós mesmos e os que estão à nossa volta ou na ligação com nossos mentores, pedindo forças e inspiração para transpor dificuldades e superar as imperfeições das quais devemos nos despojar. Pois é, amigos, não se pode negar o fato de que para o nosso atual estágio evolutivo é ainda demasiadamente difícil manter um padrão vibratório elevado a todo instante, principalmente quando premidos por circunstâncias que ainda têm o potencial de nos fazer esquecer rapidamente os ensinamentos de luz e amor do amado Mestre Jesus. Quando tu fala do Mestre Jesus, então, desse amor, nós temos que lembrar sempre que, como tu disseste, Jesus é o amor sem fronteiras. Porque nós é que criamos essas fronteiras, então, disciplina do pensamento. Nós acabamos ficando num quadrado por muito tempo e não conseguimos perceber que esse amor que nos fascina, que ampara e que magnetiza, que é o pão da vida, a luz do mundo, o guia supremo para as nossas vidas, está no Evangelho. E de lá, nós podemos já começar a fazer essa transformação, onde nós podemos, então, mudar o padrão vibratório, através de uma boa leitura. Certo. O que a Regina estava dizendo, então, esse padrão temos que mudar, né? Basta, por exemplo, trazendo então para o nosso dia a dia, basta que alguém no trânsito nos dê uma fechada, que na fila do supermercado ou na parada de ônibus alguém nos passe à frente, ou que alguém nos critique publicamente ou mesmo que discorde de nossas opiniões com ênfase, ou que menospreze de alguma forma todo o aprendizado adquirido pela educação formal através de uma religião por quaisquer outros meios, corre-se o risco então de ser sobejamente ignorado, levando-nos a proteger ferrenhamente o nosso orgulho ou nossa vaidade.
Pois é, a agitação do dia a dia, a busca de objetivos efêmeros, a correria para atender aos inúmeros compromissos que assumimos, desarmonias no ambiente do lar ou do trabalho e as distrações com que o mundo nos seduz. Basta notar a facilidade com que muitos de nós se perdem por horas diante de programações da televisão, das redes sociais, enfim. Dentre outros fatores, frequentemente impõem grandes empecilhos ao exercício do pensamento que exprime a ligação mental de ordem superior de forma natural e ininterrupta. Pois é, Regina, obviamente que se todo o nosso ser, todas as nossas atenções são reféns de distrações, de atrações ligadas à esfera meramente material, como reverter esse processo automatizado já desde tenra idade, guinando-o para dentro de nós? Se nós pararmos para pensar, então, né, amigos, muito provavelmente a humanidade adestrada a procurar a felicidade em tudo aquilo que lhe era, o que podemos dizer que esteja ao alcance das mãos, literalmente falando, não pode entender e empreender uma busca para dentro de si. Então, está voltada para aquilo porque aprendeu daquela forma. Uma vez que devemos pensar que dentro não tem conexão com o fora, isso é, nossas necessidades internas são, nas primeiras fases da vida humana, desconsideradas. Pois é, Martim, e só mais tarde, na idade madura e com maior ênfase, na velhice, é que essas necessidades virão apresentar-se como prioritárias. Primeiro, porque os obstáculos materiais já terão sido suficientemente superados. E segundo, porque já teremos vivido o suficiente para entendermos, enfim, que fortunas, honrarias e que bens acumulados não nos salvarão do destino comum a todos os homens. Pois é, Regina, nesta fase, os que tenham desperdiçado toda uma existência sem quaisquer investimentos espiritualizados poderão entender esse lapso ao começar a desconfiar que talvez seja possível a existência de uma sequência da vida noutro plano e que talvez a morte não seja o fim de tudo. Poderão então, nessa altura da vida, considerar que se a vida clama pela vida, há sim uma chance de que ela possa ter continuidade. E também a fixação mental na área dos impulsos e dos instintos é grande barreira ao treinamento da mente. A mente, que é o império da razão, pois nos encarcera dentro do círculo das paixões inferiores, que é o maior componente do nosso passado espiritual e das quais devemos paulatinamente nos desvencilhar. Nós também podemos trazer aqui outro grandioso espírito, Miramês, contribuindo que ele nos diz que já nos informou que na aurora dos tempos o homem era puro instinto e impulso. Precisava dessas ferramentas para sobreviver no mundo feroz, onde só os mais fortes sobreviviam. Muitos milênios se passaram até que o homem evoluísse dos instintos para os sentimentos, destes para a razão e, por fim, desenvolvendo a intuição. E com isso, fechamos-nos para o recebimento das orientações que os mentores espirituais procuram nos transmitir, colocando-nos em posição de completa falta de alinhamento com as vibrações dessas entidades nobres e o pensamento iluminado que estas entidades procuram fazer fluir sobre nós. Esses fluidos e pensamentos só nos podem atingir através da linha que percorre os sentimentos, a razão, a inteligência e a intuição, como citou Miramês. Ora, se não temos em nós suficientemente desenvolvidos esses caracteres, não será por meio dos instintos bárbaros que seremos tocados por essa superioridade, por essa espiritualidade superior. Isso mesmo. Assim entendido, Regina, é fácil compreendermos civilizações que atuaram como bestas devoradoras de outras mais frágeis, de selvagens
que se impuseram por meio da força bruta ou, mais presentemente, de poderosos homens civilizados que fazem seus semelhantes submissos às suas ânsias de domínio, supremacia, caprichos, ordenados todos pelo orgulho e pela vaidade, não é, Martinha? É isso aí, meus amigos. Denis também nos diz ainda nesta obra que todo esse arrazoado nos reporta para uma elucidação, onde ele nos diz que as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovam-se em sentido uniforme. Interessante isso. Expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com estes pensamentos. Atrai elementos similares que acentua as tendências do ser. Se meditarmos então, né, meus amigos, em assuntos elevados, como nos diz Denis, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser, ele então vai impregnar-se, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. Sem dúvida, Martinha. Aqui o entendimento é de que estamos sempre em sintonia com aqueles sentimentos e necessidades que se afinizem conosco. E é por essa razão que a mudança de nossa vibração interna causa mudanças externas, imediatamente percebidas por quem nos seja próximo. E aí, Regina, os pensamentos mudam e mudam nossas ações, não é isso? Isso, e aquela turma da qual fazemos parte e que se reunia num barzinho 1 ou 2 noites por semana já não nos atrai mais. E aí nos afastamos. Se por algum motivo já não atendem mais às nossas expectativas ou às nossas necessidades, a reação dessas pessoas será imediata. O que está acontecendo contigo? Aí a gente pode responder, aconteceu uma mudança, a mudança da qualidade dos pensamentos. Mais exigentes procuram agora respostas mais adequadas às novas necessidades. E nesse diálogo solene do ser com sua causa, com suas vontades e necessidades, o influxo do alto, as boas intuições vindas da espiritualidade superior, invade-nos, despertando sentimentos novos, já nos diz também Denis, né? A compreensão, então, que o Denis nos fala, a consciência da vida aumenta à medida que sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. É muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Pois é, Martinha. Denis ainda diz mais, diz que a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada, vamos dizer assim, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem fim. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entristece. Ou seja, maus pensamentos estampam máscaras tristes no semblante de quem os carrega. Ao contrário, iluminam o rosto dos que acumulam bons. Assim, então, nós podemos, por ação da vontade, fazer em nós a luz ou a sombra, diz o Denis. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um para outro assunto. Pensamos então raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos, não é, Regina? Pois é, pensar é criar, seja criar o bem ou criar o mal, né? Somos bombardeados por centenas, milhares de informações diárias, nos exigindo atenção, respostas, aceitações ou repulsas em todas as áreas das atividades sociais. Resta-nos pouco tempo e disponibilidade para nós mesmos. Por fim,
acabamos por assumir que todos esses problemas externos sejam os nossos próprios problemas. Não há espaço nem tempo para nos olharmos interiormente, exceto quando algum desastre emocional nos vem abalar. Do contrário, o ritmo diário de nossas vidas perambula absolutamente apartado de nós, já que nos rondam e assediam perfeitamente disfarçados como se fossem nós próprios. São as urgências da vida pessoal que se disfarçam de nós mesmos. Exatamente. Né? E o Denis ainda diz que poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. E eu digo, viver do próprio pensamento seria viver fora do sistema social em que estamos inseridos. Viver apartado desse sistema que nos envolve e dirige seria viver noutra realidade, portanto, materialmente pouco provável. Para escaparmos então desta cilada, alçarmos o pensamento para o alto é uma opção lúcida e francamente inteligente. A capacidade que todos temos de nos dividir em duas porções, a espiritual e a material, fica então a cargo do nosso livre-arbítrio. Ou fazemos do plano material nosso universo integral e finito, ou o ampliamos, nos livrando da ideia de fim, aliviando nossas tensões terrenas, ao nos remetermos para conquistas muito além das possibilidades meramente materialistas. E aqui, amigas, eu faço uma paradinha para o nosso primeiro intervalo e voltamos então com a Regina assumindo a palavra. Vamos lá. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Mei Mei. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, com a palavra então a Regina. Bom, devido a esses detalhes tão bem elaborados pelo nosso irmão Leon Denis, ele ainda continua nos elucidando que o desenvolvimento de outras virtudes ou qualidades da alma está no esforço ininterrupto para manter uma atitude íntima de oração, que nos vincule aos nossos mentores e demais representantes da vida maior. Uma das propostas do processo de evolução no qual nos encontramos é a de que convergirmos cada vez mais ideias e emoções com a luz dos planos superiores do espírito. Emoções tornando natural e incessante o contato com aqueles que do outro lado da vida tentam orientar-nos e nos sustentar a caminhada. O roteiro que para atingirmos gradualmente esse estado é o da elevação dos propósitos e a renovação interior, lutando contra o potencial perturbador do redemoinho das pressões diárias. Este redemoinho, Regina, esse redemoinho, Martinha. Nós precisamos nos afastar o quanto nos seja possível desses chamamentos materiais. Precisamos nos desapegar desses poderosos e aliciantes ímãs materiais. Esses chamamentos são o ópio a que nos ajoelhamos sem o notar. E criar a disciplina desejada da mente, eliminando comportamentos infelizes também na área dos pensamentos, exige uma mudança significativa e um treino paciente da parte de quem o pretenda. E está intrinsecamente relacionado com o agir enobrecido, não é, Martinha? Agir enobrecido, gente, olha, dá trabalho, mas
É possível, já está dizendo o Denis para nós. Nós temos que lembrar também que a mente é esse manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. Lembrar sempre que pensar é criar. É uma lei. Não é uma figura de linguagem, Sim. meus amigos. É real. Tudo começa com o pensamento. Tudo começa com o pensamento. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato. É bem importante também lembrarmos no plano físico. Mas as criações mentais vivem no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais. A depender desses esforços individuais, esses pensamentos criativos terão continuidade ou serão extintos. Como nós Martinha. dissemos, né, aqui num estudo do chimarrão com o espiritismo, é o criar o hábito, né? É criar o hábito. Vamos pegar o exemplo simples de escovar os dentes. Quando somos pequenos, né, a mãe diz: menina, vai escovar os dentes. E a gente vai a primeira vez, mas se a mãe não ficar lembrando a gente diariamente, até nós adquirirmos este hábito, a gente tem que ser lembrado, né? Então, mais ou menos é isso. Já diz uma prof aqui do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, que dizem o pessoal da meditação que sabe fazer meditação e tal, que a prática tem que ser 21 dias. Depois de 21 dias, você adquire o hábito. O hábito. Pois é, Martim, você disse no teu último parágrafo, penúltimo, a realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas essas criações mentais vivem no mundo íntimo. Muitas vezes nós temos maus pensamentos em relação a uma pessoa. Não quer dizer que nós iremos agir de imediato. Muitas vezes carregamos esses maus pensamentos por muito tempo, até que em algum momento seja possível, a circunstância apareça, então nós agimos. Por outro lado, também há tantos de nós que têm tão boas intenções, tantos bons pensamentos e carregam isso presos apenas como pensamento e não materializam em ações. É necessário que também alguma circunstância externa se apresente para que aquele bem que você tem em você e que você quer estender ao seu irmão, é preciso que às vezes certas necessidades apareçam para que você haja. Então o que nós temos que fazer é estarmos atentos aos pensamentos e, se forem ruins, tentarmos tirá-los da mente. Se forem bons, tentarmos colocá-los objetivamente em prática. Bom, Martinha, o Denis também nos lembra que o nosso espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo, o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. É como se a paixão atendesse ardentemente aos reclamos da matéria, às nossas necessidades mais primárias e imediatas, enquanto o dever suscitasse em nós necessidades mais essenciais e vitais, as que verdadeiramente nos legam o equilíbrio necessário para uma vida serena, imperturbável e estável, completamente imune às circunstâncias externas, que não são nossas, não nos pertencem, não foram geradas por nós, mas que surpreendentemente nos governam a maior parte da existência. E o Denis continua, viu? Primeiro que tudo, diz ele, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los. Olha o tema do programa, a disciplina do pensamento. A imprimir a esses pensamentos uma direção determinada, um fim nobre e digno. Foi o que tu acabaste de dizer, Isto. né? Eu acho que o Denis me plagiou. Mas vamos lá. A fiscalização, então, destes pensamentos, segundo o Denis, implica na fiscalização dos atos. Uma coisa gera a outra, né? Temos que estar o tempo todo atentos, né? A uns e outros, né? Porque se uns são bons,
os outros há de sê-lo igualmente. Ou seja, se você pensa o bem, teu ato, o gerado, será do bem. E todo o nosso procedimento vai se achar regulado, então, por uma concatenação harmônica. Não haverá desarmonia. Se eu penso bem, consequentemente, eu vou produzir o bem. Meus atos serão generosos e bons. E as boas atitudes, então, continua Denis, originam-se de bons pensamentos, como lei de causa e efeito. Não há como bem pensarmos e mal agirmos. Seria um contrassenso. Então, ao passo que se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, vão se derramar fatalmente sobre nossa vida. E aqui, Paulo, vale lembrar as palavras de Cristo, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. E Denis continua, nos dizendo: às vezes observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações de certos homens, e somos levados por essa mesma contradição a duvidar da sua boa-fé e da sua sinceridade. Muitas vezes não há mais do que uma interpretação errônea da nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, se traduzirão em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível e contraditório com a teoria de uma única vida para cada um de nós. Pois é, pode até nos parecer aí estranha essa dualidade, viu, Regina? Até mesmo falsa ou enganosa, mas se pudermos olhar para a existência de uma pessoa tendo a imortalidade como horizonte, igualmente nos pode ser mais fácil entender que suas palavras e pensamentos podem estar inclinados para o bem, porquanto suas atitudes nem tanto, já que talvez sejam ainda resquícios dos velhos vícios lá de existências passadas que ainda não puderam ser totalmente apagadas ou corrigidas nesta encarnação presente. Amigos, então vamos fazer agora uma reflexão e responder sinceramente essas questões que falamos até agora. Eu vigio a qualidade dos meus pensamentos? Bom, quanto valor e atenção dou aos meus próprios pensamentos e conclusões a respeito de minhas atitudes passadas, presentes e as intencionadas para o futuro, antes de estar atenta e apontando os erros alheios? Todo mundo se perguntando, né? Com que frequência, então, Regina, a minha mente, a tua mente se sincronizam com o bom, o belo, o positivo, o agradável, o otimista? E já terei conquistado virtudes suficientemente nobres, piedosas e caritativas para ter em mim, na maior parte das vezes, o melhor olhar para o meu próximo? Aí não vale. Ela te fez uma pergunta e você respondeu com outra pergunta. Então, e frequentemente, estou ruminando pensamentos de rancor, então? Negatividade? Pessimismo, inveja? Como é que estão os nossos pensamentos? Estou preocupado? Minha mente com situações, expectativas para o futuro, estou preocupada, estamos preocupados e que estão fora do meu controle quando então vem a ansiedade?
Pois é, ou os meus pensamentos vivem a remoer as situações do passado que já passaram e não há como alterá-las provocando estados de depressão? Pois é, meninas, quando estamos em paz com os nossos pensamentos e atos, a apreensão, a qual a Martinha aí fez a pergunta, essa apreensão em relação ao que virá, raramente nos assalta. O futuro simplesmente virá e nele deveremos estar igualmente serenos, como estamos agora, no presente. Basta nos tão somente imaginarmos o seguinte, que o nosso hoje, estando pleno de serenidade, é o futuro de ontem e que igualmente esse hoje será também o futuro amanhã. Não é tão simples, nós sabemos, mas nós queimamos uma energia, gastamos uma energia muitas vezes com essa preocupação e outras coisas maravilhosas acabam passando por nós, ou é o momento de uma grande reflexão e nós não percebemos. Mas nós devemos nortear também, né, Paulo, os próprios produtos do nosso psiquismo. Temos que pensar nisso, sem tormenta, mas com decisão de os corrigirmos aos poucos. Porque eles surgem, mas eu consigo sim. Eu não organizo um monte de coisas na minha vida, eu preciso também começar a pensar em organizar essas atribulações. E o Chico Xavier tem uma frase muito conhecida e muito bonita, que diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Linda, né? Linda. Eu vi que a Regina ficou meio atrapalhada com a frase que eu coloquei aqui, mas ó, eu vou repetir, viu, Martinha? Viu, Regina? Eu disse que o nosso hoje, estando pleno de serenidade, ele é o futuro do ontem. O ontem, se ele foi bom, ele representa o nosso hoje com serenidade. Assim como o nosso hoje sendo sereno, ele será o futuro de amanhã, né? Bom, mas vamos em frente. É a semeadura. É a semeadura, exatamente. Lembra da outra frase? Semeamos ontem, colhemos hoje. Estamos semeando hoje, colheremos Isso. amanhã. Exatamente isso. Então o Denis continua. Ele nos indica uma prática educadora, ou seja, torna-se necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência, ou seja, entender as lições com profundidade e, como você gosta tanto de falar, Regina, apreender esses ensinamentos, colocá-los em prática. Em geral, o que acontece? Lê-se demais, lê-se com muita rapidez e pouco se medita. Seria preferível ler menos, diz o Denis, e refletir mais no que se leu. E continua ele, dando lições. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza dessas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade e o mal atrai o sofrimento. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. E é no silêncio que se elaboram as obras fortes. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se. E arremata, por fim, o Denis, ao passo que, na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Amigos, o Divaldo Franco tem um livro, Liberta-te do Mal, com a Joana, então, psicografado, e lá tem uma frase que ela diz que o ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para autoidentificação. Interessante. Para se reconhecer. Para se reconhecer. Para conseguir olhar para si próprio, para dentro. E ela ainda diz que para autodescobrimento, que esse a gente sabe. Então, eu me reconheço, porque muitas vezes eu não me conheço. Eu fico muito envolto nos vícios, na rotina, na mesmice, na preguiça. E depois alguém diz alguma coisa que me atrai ou que me chama atenção, mas eu não me dou conta que eu sou assim também. Tudo isso envolve o nosso pensamento. Ou seja, silêncio
e um pouco de solitude. Isso quer dizer o seguinte: happy hour, festinhas, embalo, rave, nem pensar, né, Martinha? Você não vai se encontrar ali, né? Isso tudo é quando se age sem pensar. Eu acho que a imaturidade e o agir sem pensar também estão muito juntos. Então, amigos, como já estudamos, sabemos que há em roda do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É a meia-luz das horas tranquilas, ou então a claridade discreta da lâmpada de trabalho, que melhor podem entrar em comunhão com eles. Isso quem nos diz é o Denis. Em toda parte e sempre uma vida oculta mistura-se com a nossa. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs e as leituras frívolas. Estejamos atentos. As leituras dos jornais fazem-nos passar continuamente de um assunto para o outro, tornando o espírito ainda mais instável. Vivemos numa época de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra somente pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. E eu concluiria com uma percepção própria, dizendo que isso, Regina, sem falarmos da atual educação, dirigida por ideologias políticas e absurdos interesses absolutamente apartados de quaisquer traços de fraternidades verdadeiras entre irmãos. E dito isso, faremos mais um pequeno intervalo e voltamos já com a Martinha abrindo o próximo bloco. Do livro Brilha a Vossa Luz, de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. Sempre acima. A pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança, quando erguida em 4 ângulos distintos: compreender, aceitar, amar, servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Emmanuel. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, amigos, vamos conversar, vamos continuar conversando sobre o Espiritismo e a Martinha dá início ao nosso terceiro bloco. Quando a Regina fala que vivemos numa época de anemia intelectual, tão interessante também, o Denis também nos diz que nós devemos buscar as obras mais substanciais. Há tudo o que pode esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida e facilitar nossa evolução. Uma dica excelente. Pouco a pouco, o Denis também nos diz que nós iremos nos edificando a nossa inteligência, e uma consciência mais forte então se destaca e o nosso corpo fluídico se iluminará com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Mudamos a vibração, mudamos a fala, comportamento, tudo isso. Esta passagem também nos remete, amigos, às seguintes palavras do Mestre Jesus. Não basta compreender a palavra e o significado de amor ao próximo. É preciso praticar esse amor com caridade no contexto da fraternidade universal. Aquela fraternidade universal que desperta, que liberta, aquela oportunidade que salva, que renova, aquela que nós sentimos limpar os corações, os nossos corações, e que nós sentimos assim iluminados.
e que aí nós começamos a nos afastar da cegueira para as coisas de Deus. Rumo, então, à evolução espiritual e moral, que é o que pretendemos. Muito bem, Martim. E é nessa potência da alma, ou seja, na disciplina do pensamento, que Denis completa. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. E aí eu faço um parêntese meu, dizendo que a necessária reforma íntima, que ela é necessária, aliás, ou seja, o progresso, as mudanças não ocorrem de fora para dentro, mas como você já disse aqui, Martinha, mas de dentro de cada um de nós para fora, alcançando o nosso próximo mais próximo e assim sucessivamente, como uma sequência de dominós que um cai em cima do outro e vai, né, seguindo sucessivamente. E volta lá o Denis. Primeiramente, precisamos regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Eu diria que evitarmos excessos e vícios alimentares, adotarmos hábitos físicos, intelectuais e recreativos saudáveis, abandonarmos esses vícios nocivos e procurarmos desenvolver alguma atividade profissional proveitosa que nos proporcione a segurança, a independência material, devem ser as primeiras e mais urgentes providências para uma vida mais equilibrada em todos os sentidos. Pois é, amigos, vamos interpretar as palavras do nosso irmão Denis, vamos disciplinar o nosso corpo físico também. Pensemos qual tem sido a nossa atenção à saúde física e mental daquela que é a única casa que nós temos para habitar durante esta encarnação. O corpo material não funciona separado da alma. Ele é o instrumento de manifestação do espírito encarnado. Um depende do outro, portanto é preciso cuidar de ambos. Assim sendo, o cuidado com o corpo deve ser abrangente, vai desde o cuidado com os alimentos e bebidas que ingerimos até a carga de trabalho que nos impomos, a carga de trabalho ao corpo e à mente também, dependendo da natureza da nossa ocupação. Ao proporcionarmos o descanso devido e como cuidados e vigiamos as vibrações que emanam da qualidade de nossos pensamentos, colheremos os frutos da saúde integral do corpo e da mente. Pois é, Paulo, e Denis ainda afirma que precisamos também disciplinar as impressões, as emoções, nos exercitando em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Precisamos também aprender, principalmente, a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a nos desprender de todo sentimento de egoísmo, pois a verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Sabe, Regina, que se nós pararmos para pensar aqui sobre a fala do Denis, enquanto nós permanecermos extremamente voltados para nós próprios, enquanto o mundo girar em torno de nossas vidas, enquanto não voltarmos os olhos para as necessidades alheias, não vamos nos desapegar igualmente das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas limitações e tristezas. Somente olhando para fora de nós é que poderemos estabelecer um mínimo parâmetro de comparação e através dele, talvez, então, avaliemos que, afinal, nosso sofrimento ou os nossos sofrimentos possam nem ser os mais cruéis. Veja só, para ilustrar isso que você acaba de dizer, Martinha, foi a mudança do nosso programa hoje, fazendo justamente uma vibração, uma prece, um desejo ardente pelos nossos irmãos desvalidos aqui do Rio Grande do Sul e também aqui de algumas cidades catarinenses devido a tantas chuvas, né? Tantos desabrigados e flagelados. Eu acho que quando a gente tira o pensamento de nós, né? Porque quando tu vive só para ti, se tu tá com um problema e tu
tem uma dor, vamos botar no joelho, uma dor no joelho. Você fica sentindo aquela dor e ela fica ali, né? Gritando. Então você não pensa em mais nada. Uns você só dedicados pensa, ao outro, né? A você mente ao joelho e o joelho à mente. Você só pensa naquilo, mas quando você consegue olhar para fora, você até esquece a dor do joelho. Quando você vai ajudar alguém, quando você vive pequeno uma, né? que tu sente, o que tu é pequeno comparado. Sim, com certeza. E aí acaba ficando esquecido. É como diz aqui, né? Aí você vai ver que o teu problema não é nada perto do problema que tantas outras pessoas, outros irmãos estão passando, né? E o Denis também nos diz que não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. Isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos superiores, eminentes, que foram os reveladores, com todas essas almas de escol que serviram de guias à humanidade. Viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que as nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Estas grandes almas, é bom escolher uma como exemplo, a mais digna de nossa admiração, e é em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos em que a nossa consciência oscila entre duas decisões, dois partidos a tomar, inquirirmos o que ela teria resolvido e procedermos no mesmo sentido. Pois é, Regina, em outras palavras, devemos nos inspirar em modelos probos, que demonstrem boas virtudes, que sejam altivos em seus propósitos, mesmo aí nas menores atividades em que estejam envolvidos. Se nós pensarmos um pouquinho, então, novamente, Denis trazendo um outro pensamento, essa alma boa que escolhermos servirá de modelo. Assim, pouco a pouco, iremos construindo, de acordo com esse modelo, como diz Denis, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Verdade, Martini. E esses primeiros modelos, obviamente, estarão dentro de nossos próprios lares, personificados em pais, irmãos, parentes próximos, depois em nossas amizades mais próximas, na escola, no trabalho, nos diversos grupos de amigos. Será então nesses universos os locais onde melhor aprenderemos, né, e evoluiremos. Eu também sugiro que que podemos tomar de modelo o nosso guia, nosso mestre modelo, nosso amado Jesus. Ele é o guia e modelo da humanidade. No início ali do programa eu falei que para mim, eu acho que eu pensei a mesma coisa agora, Regina, antes da Regina falar, eu pensei, Jesus é o amor sem fronteiras, Ele é o pão da vida, que eu havia falado, e nós sabemos, Ele é a luz do mundo, Ele deve ser a nossa referência. Temos um pai que é uma referência, temos uma mãe, sim, mas em termos de sublimidade, de alguém que veio para nos indicar um caminho que ilumina espiritualmente e que faz com que nós nos elevemos, o Mestre Jesus. Isso. Deveria ser a nossa escolha. O nosso Evangelho também é um bom começo. Nosso Evangelho, com certeza, é isso aí. O Evangelho do Mestre Jesus. Isso. E aí, meus amigos, esses primeiros modelos, obviamente, estarão dentro dos nossos próprios lares, como o Paulo falou. E aí, todo homem, na sua humildade, como diz o Denis, realizará a cada dia, através dessa consciência, desse desenvolver sublime, essas obras novas, que serão vagarosas, muitas vezes difíceis, mas por isso são nos dados os séculos. Denis nos diz isso. Várias reencarnações. Então, nós concentremos, pois, muitas vezes, nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade, em direção do ideal sonhado. Denis nos diz ainda que meditemos nele todos os dias, à hora certa, de preferência pela manhã, quando tudo está sossegado e repousa ainda em roda de nós.
Nesses momentos, aqui o poema chama a hora divina, o poeta chama a hora divina, quando a natureza, fresca e descansada, então, acorda para as claridades do dia. É isto mesmo. E o nosso irmão Denis continua, viu, Martinha? Nas horas matinais, como você diz, como Denis disse, né? A alma, pela oração e pela meditação, eleva-se com mais fácil impulso até as alturas de onde se vê e compreende que tudo, a vida, os atos, os pensamentos, tudo está ligado a alguma coisa grande e eterna. Habitamos um mundo em que as potências invisíveis vivem e trabalham conosco, e continua ele. Na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada, mostram-se então faces profundas, uma reserva de ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente como nas paisagens mais encantadoras. E, na morada mais mesquinha, no mais miserável casebre, há frestas para Deus e para o infinito. E eu complemento: os bons e os maus pensamentos, as boas e más ações e intenções não têm correspondência com as condições socioeconômicas das pessoas. E Denis diria que essa é a disciplina na fé. Integração consciente com a vida plena, vibrando no entendimento de que o mundo é uma escola bendita, onde as disciplinas expiatórias ou regenerativas representam os professores, os conteúdos capazes de guindar a alma aos altos da redenção conquistada gradualmente. Guardo a certeza de que tudo está sucedendo como resultado da lei de ação e reação. Mantendo em mim o bom ânimo diante dos reveses da vida? Persevero na confiança de que nada é por acaso e que, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o escândalo é necessário. No entanto, ai do homem por quem ele vier. Muito bem, Regina. Eu destacaria em tudo isso que você falou um trechinho lá do teu primeiro parágrafo, onde as disciplinas expiatórias ou regenerativas representam os professores. Ou seja, aquilo que nos acontece de mal, né, ou as coisas que se transformam em bem dentro de nós, são nossos professores. Devemos estar atentos a eles, não é isso? É isso aí. Trago mais uma citação de Denis, onde ele nos diz que em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso nos lembrarmos constantemente disso. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com o seu grau de adiantamento. Uma reflexão profunda. Isso. Denis ainda nos diz: a todos devemos tolerância, benevolência e até perdão. Porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber, resultantes de desenvolvimento insuficiente. É o amor. Ele falava, e era poeta. Um poeta científico, filosófico. Sim. Ele tinha uma mistura. E amigos, a minha contribuição. Já sabemos que tantos são os erros, os enganos, os crimes e malfeitos cometidos em nome da ignorância, mais do que pelas meras intenções. Assim sendo, uma das primeiras providências a serem adotadas é, então, nos livrarmos dessa ignorância, através da busca pelo conhecimento. Existe um chamado, uma necessidade e eu preciso em algum momento despertar. Eu gostaria de aproveitar também e dizer que só pelo uso da razão e do desenvolvimento da intelectualidade é que a humanidade, enfim, poderá proceder ao seu crescimento moral
e, por consequência, a sua elevação espiritual, meus amigos. É verdade. Paulo, Regina, eu queria fazer uma citação muito bacana que vem a calhar do do Livro dos Espíritos. Vamos em frente. Na questão 909, o Kardec perguntou então aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aqui está dizendo que nós temos tantos enganos e erros. E aí? Eles responderam sim. E olha só, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços, nos responderam os espíritos. Então, está aí uma Profundo lição. Também, né? Frequentemente. É puxão de orelha. Isto, e o Denis continua a nos elucidar sobre a disciplina do pensamento e a reforma de caráter. Nosso tema desta noite. E diz ele: Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Não temos o direito de exigir mais, pois que já não fomos semelhantes aos mais atrasados deles. Pois então, começamos todos iguais, né? Todos iguais, todos iguais. Se cada um de nós pudesse ler em seu passado, diz o Denis, o que foi, o que fez, quanto não seria maior nossa indulgência para com as falhas alheias, Regina? Só quando passamos pelos mesmos dilemas de um irmão é que podemos avaliar com exatidão a extensão de seus tormentos e quais poderiam ser as nossas próprias reações. E o Denis continua, fechando este parágrafo: às vezes também carecemos da mesma indulgência que devemos a um irmão. Sejamos tolerantes com os outros e conosco igualmente, afinal, também nós estamos em constante aprendizado. Estamos na fila, estamos aqui aprendendo também. Se já tivéssemos aprendido tudo, não estaríamos aqui. Estaríamos num orbe mais evoluído. Então, e pedimos tanta ajuda sempre. Claro. Diz ele: instruamos, esclareçamos e guiemos os nossos próximos com doçura. É o que a lei da solidariedade nos preceitua. E os nossos mentores espirituais não fazem isso conosco? Pois é. Nós temos sempre rogativas impressas pedindo. Mas eu vou fazer uma paradinha rápida e voltamos então com a Regina para complementar. Não permita que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, em nosso último bloco, vamos às considerações desta feita agora com Regina, a palavra. Pois é, tudo isso que você citou aí do Denis, né, nós podemos dizer que nos serve como disciplina nas atitudes, no relacionamento pessoal. Eu espalho a fraternidade, exercitando o desapego, respeitando as diferenças alheias. Eu uso meu livre-arbítrio até o ponto em que inicio o direito do meu próximo. Eu faço ao meu semelhante somente aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, para comigo. Na indecisão, eu me pergunto: como Jesus agiria se estivesse nessa situação? Muitas perguntas. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. E a essas perguntas todas, o que a Martinha te antecedeu dizendo: precisamos nos instruir. A elevação intelectual, o conhecimento é necessário, né?
E quando a gente começa a fazer todas essas perguntas, eu acho que é positivo. É positivo. E seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou nenhum ressentimento, mas ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. É o difícil exercício do nobre ato de perdoar. E como a Martinha estava dizendo, as perguntas são importantes. O conhecimento vem através das perguntas, né? Do refletirmos e tentarmos entender. E como o Denis disse, a gente ter esta paciência, esta benevolência, né, com o próximo, porque já fomos também. Já fomos assim, alguém deve ter tido benevolência conosco. Exato, já estivemos mais atrasados, né? E também ainda não estamos lá na frente, então é sempre uma escada, um puxando o outro. Exato. Amigos, o Denis ainda nos diz que nenhum revés poderia atingir-nos se por nossas vidas anteriores e culpadas não tivéssemos dado margem às adversidades. Sim. Então nós temos que lembrar que essa caminhada aí é de mão dadas com muitas coisas. E ele nos diz que é isso o que muitas vezes se deve repetir. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. De grau em grau chegaremos, assim, ao sossego de espírito, à posse de nós mesmos, à confiança absoluta no futuro, que dão a força, a quietação, a satisfação íntima, permitindo-nos ficar firmes no meio das mais duras vicissitudes. Denis nos diz que quando chega a idade, as ilusões e as esperanças vãs caem como folhas mortas, mas as altas verdades aparecem com mais brilho, como as estrelas no céu de inverno, através dos ramos nus de nossos jardins. E vamos lá, continua o Denis dizendo: pouco importa então que o destino não nos tenha oferecido nenhuma glória, nenhum raio de alegria, se tiver enriquecido nossa alma com mais uma virtude ao menos, com alguma beleza moral. Que ensinamento lindo, né? E eu complementaria dizendo que as conquistas terrenas, por temporárias que sejam, tenham ou não sido alcançadas, não alterarão as cores do quadro que teremos pintado durante toda uma vida. A felicidade virá se no final de nossas vidas tivermos conseguido adquirir maturidade suficiente para nos desapegarmos dos fardos materiais, tendo-os trocado pelas virtudes morais que nos iluminarão espiritualmente. Essa glória que o Denis nos oferece aqui, né? Fala se a vida não nos ofereceu nenhuma glória, é aquele momento em que eu começo a perceber que o Evangelho, então, se eu quero seguir um roteiro seguro, que glória é essa? Eu quero a glória do mundo, glória material, todo mundo quer, não é errado. Mas no momento que eu começo a entender a minha vida através do Evangelho e das minhas existências, eu vou entender que isso aí já não é tão importante. Com certeza. Pois é, ele complementa dizendo que as vidas obscuras e atormentadas são às vezes as mais fecundas, ao passo que as vidas suntuosas nos prendem bastante vezes e por muito tempo na corrente da nossa responsabilidade. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente dentro de nós, na vida interna que soubermos criar. E que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos, como disse a Martinha, a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração? Este Denis era um poeta maravilhoso. Mas vamos dizer, então, quanto mais nos desapegamos da necessidade de conquistar bens materiais, mais estaremos igualmente nos distanciando da grande massa de pessoas que caminha na direção dessas conquistas.
uma vez lá atrás já pensávamos assim, hoje já mudamos, né, Martinha? Mudamos. Isso é facilmente verificável em nossa vida diária, quando essa elevação de propósitos afasta-nos das necessidades mesquinhas e acaba por nos isolar do convívio de antigas amizades que ainda pensam como nós pensávamos lá atrás. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, diz Denis, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria de consciência. Ele também termina esse capítulo acrescentando que o sábio cria desde este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Isso mesmo, nós vamos nos afastando dos chamamentos materialistas e, consequentemente, estamos já nos refugiando, nos apartando desses mesmos interesses mundanos, não é assim, Martinha? Sim, Paulo, porque nós vamos viver neste mundo material maravilhoso, lindo, perfeito, porque o nosso Pai nos ofereceu. Estará transitando, né? Mas é isso mesmo, eu já não tenho mais essas necessidades. Os pensamentos já estão movendo o corpo em outras direções. Essas glórias, como a Regina falou anteriormente, essas glórias do mundo já não me atraem mais. Eu busco outras coisas. Então, aquele pensamento que toda sexta-feira à noite queria ir para o barzinho com aquele grupo de amigos, o pensamento agora já está trazendo você de volta para casa por uma boa leitura, por uma palestra, para conversar com algum amigo. Nós gastamos o nosso tempo, o que temos também financeiramente, em outras coisas mais construtivas, produtivas, ambientes, lugares, pessoas, né? Todo o conjunto material a gente acaba indo para um outro tipo de construção. Sim, fazendo programa de rádio. Isso. Também. O Denis também nos diz que, do mesmo modo, na vida do espaço, a sensação do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos, diz ele, de que nada há de irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade de seus destinos. Não precisa ninguém cobrar. Certo. A nossa intimidade, o nosso íntimo, a ordem inteiramente íntima é que vai fazer todo esse trabalho. Exatamente. É que cada um tem um tempo, uma evolução, uma escala de evolução. Essa seria a escala. E vamos então, amigas, para nossas considerações finais. E eu abro então esse bloco, informando que o espírito encarnado ou desencarnado, edificado no bem, sintonizado com as lições cristãs, projeta sua luz, sua claridade por toda parte. A todos beneficia e serve, à maneira do farol, que indica o rumo certo em pleno oceano, e por maior que seja o negrume da noite, as embarcações que demandam portos longínquos. A criatura atingida pelo nosso pensamento recebe o fruto mental por nós elaborado, diz Emmanuel. E me dá uma ajuda aqui, Regina. Assim sendo, nós ficamos sabendo que pensamentos de otimismo geram bem-estar. O que mais? Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Pensamentos de fraternidade se refletem junto aos que amamos, a forma de inexplicável felicidade, de indefinível júbilo interior. Muito bem, obrigado. E costuma-se dizer também que o pensamento elimina distâncias, mas quase sempre quem o diz não compreende a intrínseca e científica realidade deste enunciado. O pensamento põe psiquicamente juntas duas criaturas ou dois grupos de criaturas, unindo-as intimamente em simbiose que pode ser de natureza superior ou deprimente. E o Emmanuel, cujos ensinamentos se afeiçoam singularmente à índole da doutrina espírita, tornando-se este elevado instrutor, por isso mesmo depositário não só do nosso carinho, mas igualmente do nosso integral respeito,
nos diz em judiciosa mensagem que os pensamentos, abre aspas, são elementos dinâmicos de indução, fecha aspas. Ou seja, eles nos ampliam a responsabilidade, como diz a Martinha, no que toca ao simples ato de pensar. É um ato também de responsabilidade. Responsabilidade que nos impõe uma conduta evangélica na emissão de pensamentos. E eu concluiria dizendo que, então, se nós finalmente entendermos que os pensamentos sejam fontes de energias que nos direcionam, boas ou más sejam essas direções, devemos também assumir a responsabilidade em relação não apenas àquilo que fazemos, mas principalmente em relação àquilo que nos faz agir, ou seja, aquilo que pensamos. Pois é, e o apóstolo Paulo transmitiu um ensinamento semelhante ao nos deixar a famosa orientação contida na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, aspas para Paulo de Tarso. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Nossa trajetória como os luminares da espiritualidade revelaram a Kardec na codificação é sempre de progresso, melhoria e ascensão. Época virá em que a disciplina do pensamento e a comunhão perene com os planos superiores serão tão importantes para a mente encarnada quanto o consumismo, a ânsia pelo poder efêmero, a busca irracional dos prazeres corrosivos ou a paranoia da estética que o são nos dias atuais. Ou seja, tudo que nos é extremamente atraente hoje ao corpo, as coisas materiais, lá num plano superior se alterarão. O que nos atrairá realmente será a disciplina do pensamento e essa comunhão perene com os planos superiores. E essa ligação será realizada com o uso do recurso mais poderoso e o único do qual necessitamos. Para tanto, que é o pensamento bem direcionado de todos os que procurarem instituir o reino dos céus em si mesmos. E eu faria uma relação aí que o reino do céu seria a reforma íntima e essa adoção de comportamentos evangelizadores. E nesse futuro, que fatalmente chegará para todos, o amor terá penetrado integralmente nossas mentes e nosso modo de ser, o pensar, o sentir e o agir. E cada homem ou mulher irá passar por essa transformação ao seu tempo e à sua maneira, como consequência do despertar inevitável para a realidade transcendental da vida e de si mesmo. Amigos, vamos então buscar nas fontes claras do Evangelho do Senhor aquela cristalina água da fraternidade, pura e desinteressada, para que nos seja possível saciar os famintos, atender os sequiosos. Matar a sede, né? Ou seja, colocar as pessoas, a essas pessoas, a verdade essencial e a maneira de como alcançá-la através dos estudos e trabalhos virtuosos. Como naquela questão que nós falamos na 909, que é possível reconfortar os tristes, né, Paulo? Posso fazer uma observação. Esse reconfortar os tristes seria através aí dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, onde nós vamos informá-los a respeito da Boa Nova, da vida que não cessa, das possibilidades de soerguimento e correção dos erros, dos enganos e das faltas graves, através também das chances que todos temos pela via das reencarnações sucessivas, Martinha. Bênção divina. Também podemos erguer os que tombaram nos desfiladeiros do sofrimento, enviando a todos os caravaneiros da redenção com Jesus, mesmo à distância, nas luminosas asas do pensamento reto, os suprimentos da alegria. Olha a força do pensamento. Somos nós aqui, caravaneiros da redenção, com Jesus. Com Jesus. Os fertilizantes do bem, o adubo do amor cristão. Tanta coisa podemos ser. É só querer mesmo. Nossa presença, mesmo através do pensamento, junto aos que palmilham
palmilharam conosco os roteiros aprimoratórios, não é, Martinha? Que devem ser uma presença sadia e alegre, também edificante e fraterna. E isso dependerá essencialmente de cada um de nós, porque mesmo diante das necessidades e dos sofrimentos, diria eu, nós devemos inspirar os nossos irmãos, fornecendo-lhes o amparo necessário, a palavra que conforta, a mão amiga que ampara, indicando-lhes sempre o melhor caminho a seguir. O meio é a seleção, Paulo, a seleção criteriosa dos nossos pensamentos. Aquilo que pensamos estará sempre agregado aos atos que tendemos a praticar. O coadjuvante valioso e indispensável é a nossa boa vontade. A intenção deve sempre levar ao ato. A intenção deve levar ao ato. Isso. As boas intenções tendem às boas ações. As más ações, então a ausência delas é terra árida, onde nada brota e sobrevém a inutilidade das existências. Ou seja, o bom produz o bem, né? O mal produz o mal. Nós temos que nos abster do mal e também nos abster da ausência de qualquer bom pensamento ou bom ato, né? Porque essa ausência gera nada, né? Não frutifica. Estagna, né? Me veio aquela parábola do semeador, essa terra tão próspera, sim, que precisa ser cuidada para exatamente. Então, germinar tantas coisas belas, mas que depende desse cultivador. Cabe, portanto, ao espírita se esforçar continuamente pela sua renovação mental, para que conscientemente crie uma vida melhor para si e para os que o cercam, pois a existência para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo o que pensamos. Exatamente. No Evangelho de Jesus, encontramos a melhor fórmula para a renovação de nossos pensamentos e na exemplificação cristã exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Muito bem, meninas, cumprida a missão, nobre missão, alegre missão. Algum ponto mais a ser colocado, esclarecido? Se não, Tudo tranquilo. passamos então a mais Só agradecer a Deni por um ensinamento muito bacana. tão lindo. Muito lindo. Vamos a uma citação, a Martinha faz uma citação agora e a Regina nos apresenta então o bloquinho Palavras de Luz. Vamos a eles. Jesus, embora sendo a estrela polar que veio à Terra apagar a escuridão da ignorância, não encontrou a merecida ressonância no seu tempo, nem mesmo hoje, mas assinalou a sua passagem de maneira ineludível, iniciando estoico a era do amor, que em breve há de se instalar no mundo. Faze, pois, como ele e avança confiante rumo à autoiluminação. Joana de Ângeles. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Enfermos da alma. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas, em toda parte, igualmente, existem aqueles outros, portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro de espírito,
E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes, difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam da dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados a ideias de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação, que fogem ao dever caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Emmanuel. Pois então, amigos, estamos no bloco das despedidas. Mais uma vez, esperando que tenhamos podido levar a todos os nossos ouvintes queridos, nossos irmãos, as boas mensagens, né? Principalmente do mestre Leon Denis, a quem tanto admiramos. Não é isso, Madrinha? Admiramos muito. Nossa. Deixo aqui então meu boa noite, meu agradecimento pela presença de todos, convidando-os para novo programa na próxima quinta-feira. Grande abraço. Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Levemos nosso pensamento mais uma vez aos nossos irmãos que passam por necessidades e que nós todos em casa possamos elevar esse pensamento, emitir uma vibração, uma onda de paz, de harmonia, pedir para o nosso Pai, para Jesus, amparar os nossos irmãos. Agradecemos, então, a presença de todos e deixamos aqui o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado. A todos os ouvintes, amigos, agradecemos a companhia, ao Mestre Jesus, a oportunidade de podermos vibrar o nosso pensamento na palavra amiga a todos esses corações tão necessitados diante das dificuldades que ora vivem. Mas sabemos que tudo é passageiro. E deixamos aqui esse forte noite a todos. Prece de encerramento. Estivemos aqui hoje
unidos pela doutrina espírita, pela força de Deus, a benevolência de Jesus Cristo, o apoio do plano superior, e agradecemos também as pessoas que aqui se fizeram presentes, assim como os espíritos elevados e os espíritos que aqui vieram buscar ajuda, buscar auxílio, buscar compaixão, buscar o remédio espiritual para as suas dores. Agradecemos termos desempenhado nosso papel com louvor e esperamos ter atendido e levado a todos a palavra de Deus, de Jesus, através da doutrina espírita. Que possamos ter sempre a saúde necessária para seguirmos em frente, trazendo à luz do conhecimento itens tão importantes para a vida dos seres humanos e dos desencarnados. Que sigamos sempre espalhando a palavra do Pai e de seu Filho, esperançosos de um dia podemos fazer parte de um plano tão bem organizado, tão leve, onde os espíritos habitam, os espíritos do bem, e onde possamos seguir nossas missões e nosso desenvolvimento espiritual. Levai a todas as pessoas que escutam este programa, às suas famílias, ao nosso país e ao mundo, bálsamos de luz, de saúde e sabedoria, para que no caminhar da humanidade possam trazer o amor necessário à regeneração de nosso planeta. Que assim seja. A Rádio Web Recordações encerra neste momento seu programa espírita Entre Dois Mundos, produzido pelo Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Continuamos agora com nossa programação musical automática 24 horas através do Auto DJ.